Bem, pessoal, estou fazendo esses vídeos com a solução comentada da prova de 2019 da Olimpíada Paraense de Química do primeiro ano, tá? Então vamos responder primeiro a primeira questão da prova de 2019. Vamos lá? A primeira questão trata de nomenclatura de sais inorgânicos e diz o seguinte: diz que o carbonato de cálcio é um antiácido potente, de ação rápida e de efeito relativamente prolongado. Tem a desvantagem de promover maior rebote ácido que os demais tipos. Ao neutralizar o ácido clorídrico, libera gás carbônico, como o bicarbonato de sódio, causando eructação e flatulência. Não é recomendado para tratamento prolongado, pelo mesmo motivo que o bicarbonato de sódio. E, como este, também pode desencadear a síndrome do leite alcali. A questão quer saber o seguinte: as formas moleculares dos sais citados no texto são. Então a questão quer que a gente encontre as fórmulas dos sais, as fórmulas químicas dos sais. Quais são os compostos citados no texto? Bicarbonato de cálcio, ácido clorídrico, bicarbonato de sódio, gás carbônico e bicarbonato de sódio novamente, né? Bicarbonato de sódio é citado no texto duas vezes. Então é o seguinte, a gente tem 4 compostos: bicarbonato de cálcio, ácido clorídrico, gás carbônico e bicarbonato de sódio. O primeiro passo é identificar dentre esses compostos quais são sais. Quais são os dois sais? Olha, ácido clorídrico. Todo composto que aparecer com o nome, logo com a primeira parte do nome, sendo a palavra ácido, quer dizer que é ácido, certo? Portanto, ácido clorídrico não é sal, obviamente. Assim como o gás carbônico também não é, tá? Gás carbônico não é um sal. Os sais aqui são o carbonato de cálcio e o bicarbonato de sódio. Beleza? Então agora eu vou mostrar um recorte da aula de sais e em seguida eu volto com a resposta, uma vez que nós já identificamos os sais, certo? Sais. Então vamos primeiro ao conceito de sais, né? Do ponto de vista mais prático, podemos dizer que sais são compostos formados juntamente com água na reação de um ácido com uma base de arrênios. A gente já viu que quando um ácido de arrênios reage com a base de arrênios, ocorre uma neutralização e se forma sal e água. Portanto, sal seria esse composto formado, né, a partir da neutralização ácido-base. Beleza? Então, os sais são podemos dizer ainda que os sais são compostos iônicos que possuem pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion que é diferente de OH-. Por quê? Porque se o cátion for H+, é ácido, e se o ânion for OH- é base, tá? Então é por isso que tem que ser diferente de H+, e diferente de... O cátion tem que ser diferente de H+, e o ânion tem que ser diferente de OH-. Por exemplo, NaCl, o cloreto de sódio. A gente tem um cátion, Na+, que é diferente de H+, e o Cl-, que é um ânion diferente de OH-. Mesmo acontece com o hidrogênio sulfato de sódio, que é isso aqui, tá? A gente tem um cátion, a gente até tem um cátion que é o hidrogênio também, né? Mas assim, tem que ter outro que é diferente dele, porque senão seria um ácido, beleza? A gente tem um cátion que é o sódio, o outro que é o hidrogênio, e a gente tem, né, portanto, pelo menos um cátion que é diferente de H+, e um ânion que é diferente de OH-, tá? No caso do CaOHCl, observe que a gente tem um ânion OH-, mas a gente tem também um ânion que é diferente de OH-, e por isso que é considerado um sal.
e a gente tem um cátion, Ca2+, que é diferente de H+. Então, com relação às reações de neutralização, então vamos avaliar aqui esse quadro, tá? Para entender melhor. Imagine o seguinte, a gente tem uma base que reage com um ácido, tá? Aqui nessa coluna tem uma base, nessa outra tem um ácido. Vamos primeiro avaliar essa primeira linha. Nesse caso aqui, o NaOH reage com HCl. Quando isso acontece, o grupo OH se liga com o grupo H para formar água. E o grupo Na, o cátion Na, liga com o ânion Cl, do Cl do cloro, para formar o sal, o NaCl. Imagine agora outra situação nessa segunda linha, em que eu tenho um sal, aliás, em que eu tenho um ácido, né, um triácido, um ácido que tem 3 hidrogênios ionizáveis, como o H3PO4, o ácido fosfórico. Então, para isso, para cada molécula desse ácido, eu preciso de 3 unidades de base. Cada uma dessas unidades, cada um dos grupos OH, dessas 3 unidades, né, vai interagir com cada um dos grupos H+, do ácido, para formar-se 3 moléculas de H2O, tá? Que é simplesmente eu poderia colocar assim ou assim, 3H2O. E cada íon Na+, vai interagir com uma desses grupos OH-, que vai se formar aqui. Aqui vai ficar OH não, O-, tá? Só O-, para a gente formar uma molécula de Na3PO4, que é um sal. Isso daqui, tá? Como esses oxigênios aqui, esse e esse aqui, os 3 perderam hidrogênio, ficaram negativos. Perderam núcleos de hidrogênio, tá? Ficaram negativos. E aí se atraem, né, pelas partículas positivas, que são os Na+. Terceira linha, o hidróxido de cálcio. Cada unidade, né, digamos assim, de fórmula de hidróxido de cálcio tem um cálcio e 2 íons hidróxidos. Cada um desses íons hidróxidos interage, por exemplo, nesse caso aqui, o ácido vai ser o HNO3, né, que é um monoácido, só tem um hidrogênio ionizável por molécula. Então, cada grupo OH, como cada unidade de CaOH2 tem 2 grupos OH, então para cada uma unidade de CaOH2, eu preciso de 2 unidades de HNO3, de ácido nítrico. Então, esse OH vai interagir com esse para formar uma molécula de água. Esse OH interage com esse para formar outra molécula de água, tendo assim 2 H2O, 2 moléculas de água. E esse cátion aqui, esse aqui vai formar um cátion H2+, porque vai perder 2 grupos OH-, tá? Cada grupo OH- leva um par de elétrons e deixa uma carga positiva. Portanto, ele vai ficar com 2 cargas positivas. E vai interagir com dois grupos NO3-, porque cada grupo cada molécula vai perder um hidrogênio, um núcleo de hidrogênio, e vai adquirir com isso uma carga negativa. Então, para neutralizar 2 cargas positivas, eu preciso de 2 cargas negativas, formando assim o CaNO3,2, tá? Até risquei em cima aqui, mas isso aqui é um 2, dizendo que eu tenho 2 grupos NOH3. Beleza? Com relação à nomenclatura dos sais, a nomenclatura é bem tranquila de fazer. Então imagine que você tem um sal que é formado por um cátion B e um ânion A. Primeiro na nomenclatura você vai colocar o cátion e depois o ânion, tá? Assim como nos casos que a gente viu anteriormente. Então, o módulo da carga, ou seja, só o número, né, só o valor, vai passar da carga do cátion, vai passar como índice no ânion, e o módulo da carga do ânion vai passar como índice no cátion, né? Por exemplo, aqui eu tenho um sal formado de sódio e cloro. Isso aqui 2+ tá
tá errado, tá? Não tem nada a ver. Tá bem estranho isso aqui. Porque se fosse 2 aqui, ficaria 2 aqui, tá? Não é isso. A carga do cloreto é 1 menos. Isso aqui tá errado, esqueça. Vamos analisar então o seguinte. Na1+, então a carga do Na, né? 1+, é de 1 unidade. Portanto, vem 1 para cá. Multiplicar o PO4 todinho e por isso eu coloquei entre parênteses, tá? E aqui a carga do PO4 é 3 menos, então esse 3, somente o 3 vai multiplicar aqui, vai passar como índice no Na, e a fórmula vai ficar Na3, PO4. Por que PO4 e não o entre parênteses e multiplicando por 1? Porque vai ser multiplicado por 1, não precisa repetir, né? Outro exemplo. Aqui, um sal de cálcio, né? Então aqui a carga do cálcio é 2+, a carga do ânion aqui é 1 menos, do íon nitrato. Então esse 1 vem para cá, vai ficar Ca1. Quando é Ca1 não precisa colocar. E esse 2 vem para cá como índice para o ânion e vai ficar NO3, 2. E agora sim eu preciso colocar o parênteses, né? Para dizer que eu estou multiplicando tudo aqui por 2. Ou seja, aqui tem 2 nitrogênio e aqui tem 2 vezes 3 igual a 6 oxigênio. Beleza? Mas se os índices dos dois, né, forem iguais, você pode simplificar. Por exemplo, aqui eu tenho que a carga do cálcio, né, 2+, e que a carga do SO4 é 2-. São cargas diferentes, né? São cargas opostas, mas com valores iguais. Cargas opostas de valores iguais. Portanto, o índice aqui vai ser 2. O índice para o cálcio. O índice para o SO4 também vai ser 2. Então, nesse caso, eu poderia repetir aqui. Ca2, SO4, 2. E depois dividir tudo isso por 2, né? Ou seja, dividir isso aqui por 2, fica 2 dividido por 2, que vai dar 1. Ficaria simplesmente CaSO4. Beleza? Que é como ficou aqui no exemplo. Tá? Então, os outros exemplos aqui funcionam basicamente desse mesmo modo. Com relação às nomenclaturas dos sais. Bem, o nome de um sal deriva do nome do ácido e da base que lhe dão origem. Assim, a gente, para obter o nome de um sal, basta alterar a terminação do nome do ácido correspondente de acordo com a seguinte regra. Tipo, o ácido que deu origem ao sal. Tá? Aqui o ácido que deu origem e aqui o sal. Lembre-se que na nomenclatura de um sal a gente não vai colocar a palavra ácido, a gente coloca isso aqui se refere apenas ao nome do elemento lá, né, que está no ácido. Então, se a terminação no ácido do nome do ácido for hídrico, a terminação no nome do sal vai ser eto. Se a terminação no nome do ácido for oso, a terminação no nome do sal que for originado desse ácido vai ser ito. Se a nomenclatura do ácido for terminar em ico, a nomenclatura do sal, que será formado a partir desse ácido, terminará em ato. Tá? E o esquema é esse. Nome do ácido que deu origem, trocando-se a terminação por eto, ito ou ato, e o nome do cátion, da base que foi originado esse sal, porque o sal é originado de um ácido e de uma base. Tá? Nesse caso aqui a gente está tratando dos sais inorgânicos. Então, por exemplo, imagine que tem o sal formado por... Vou apagar tudo para ficar melhor. Imagine que tem o sal que é formado pela reação do HCl mais o NaOH. Tá? O nome desse ácido aqui, o nome do ácido é hidróxido, aliás, é ácido, né, clorídrico.
Então, ácido clorídrico. Observe que a terminação terminou em hídrico. Quando a terminação termina em hídrico, a terminação do nome para o sal, né, termina em eto, tá? E a base, o nome do cátion, aliás, a base aqui é hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio. Quem é o cátion da base? O cátion da base é o sódio, né? Portanto, como é que vai ficar o nome desse sal aqui? Do sal que é originado dessa reação, que é o NaCl. O nome do NaCl vai ser, portanto, nome do ácido que lhe deu origem sem a palavra ácido, tá? Então vai ficar só cló, tá? Só essa parte aqui, cló. Como o nome do ácido termina em hídrico, a terminação aqui na primeira parte do nome vai ser eto. Então fica cloreto de. E o nome do. E agora, depois do de, a terminação que é o nome do cátion que lhe deu origem, que é sódio. Então fica cloreto de sódio. Beleza? Outro exemplo. Um sal que é formado do ácido sulfúrico, que é o H2SO4, mais sei lá, uma base aqui, deixa eu pensar numa base. Vai lá, KOH, que é o hidróxido de potássio, tá? Então, nem vou escrever o nome aqui, hidróxido de potássio. Só vou dizer que o cátion aqui da base é o potássio. Tá? E que o nome aqui é ácido sulfúrico, né? Então, vou só colocar o nome do ácido aqui. Ácido sulfúrico. Então, observe que a terminação do nome do ácido é ico e que a parte decorrente do nome do ácido, né, do nome do elemento que tem no ácido aqui, é sulfur, né? Sulfur relacionado aqui ao enxofre. Então, como é que vai ficar a nomenclatura do sal que é originado dessa reação, desse ácido com essa base, que vai formar o seguinte sal? O sal vai ser o K2SO4, beleza? Qual vai ser o nome então desse sal? Vai ser o seguinte, vai ser essa parte aqui, sulf, não precisa ir até o U aqui, tá? Vai só até o sulf, só até o F. Sulf. Quando a terminação termina em ico para o sal, tá aqui, ico. A terminação, aliás, para o ácido, né? Quando termina em ico para o ácido, a terminação do sal que foi dado origem por esse ácido é ato. Portanto, vai ficar sulfato. Sulfato de quê? O nome do cátion da base que lhe deu origem. O cátion da base que lhe deu origem é o potássio. Então, sulfato de potássio. Certo? Espero que tenha ficado claro aqui com relação à nomenclatura. Só alguns exemplos básicos. Vocês podem explorar isso. Pode explorar mais isso aí no livro, nas listas de exercícios. Valeu! Agora que nós já vimos como funciona a nomenclatura do sal, como é feita a nomenclatura de um sal, podemos resolver a questão encontrando as fórmulas químicas dos compostos carbonato de cálcio e bicarbonato de sódio. A nomenclatura do sal é dada conforme visto, né? Nome do ânion, que é a partícula negativa, mais o di, mais nome do cátion, que é a partícula positiva desse sal, certo?
Então, sempre que a gente tratar de sais inorgânicos, o nome do cátion vai ser o nome do metal que deu origem a esse cátion. Então, começamos aqui pelo bicarbonato de cálcio. Aliás, pelo carbonato de cálcio, né? O carbonato é o ânion, ou seja, a partícula negativa. E o carbonato é o CO3 2-. Por que CO3 2-? Porque sempre que a nomenclatura com relação ao nome, né, carbonato, sempre que a nomenclatura do ácido que deu origem ao ânion do sal termina, a nomenclatura desse ácido termina em ico, a nomenclatura do ânion originado desse ácido, que é parte da formulação de um sal, termina em ato, tá? E o ânion CO2, aliás, CO3 2-, vem do ácido carbônico, tá? Que é o H2CO3. Beleza? Então então a gente já sabe, né, a fórmula do ânion carbonato, tá? Agora nós vamos saber qual a fórmula do cátion cálcio. O cálcio, como é que vai ser apresentado em relação às cargas? O cálcio, né, que vai ser a partícula positiva. O cálcio é um elemento alcalino terroso, que fica lá no grupo 2 da tabela periódica. Logo, ele forma cátions bivalentes com duas cargas. Lembre-se que metais alcalinos tendem a formar cátions monovalentes com uma carga positiva. Metais alcalinos terrosos formam cátions bivalentes com duas cargas positivas, certo? Então o cálcio vai formar essa partícula de duas cargas positivas. Conforme vimos na nomenclatura, a fórmula funciona do seguinte modo: o módulo da carga do ânion passa como índice no cátion e o módulo da carga do cátion passa como índice no ânion, certo? Observe que é 2 e 2. Sempre que isso acontecer, você vai passa esse 2 e depois vai dividir por 2, né? Porque uma proporção de 2 para 2 é a mesma coisa que 1 para 1. Entende? Então, sempre que ocorrer isso, você simplesmente cancela esses valores e coloca apenas 1. Como ficaria isso? Ficaria o seguinte, ó. Primeiro na nomenclatura vem, aliás, na fórmula, na nomenclatura vem primeiro o ânion, né? Depois o cátion. Na fórmula vem primeiro o cátion, depois o ânion. Então aqui ficaria Ca, ficaria Ca2, aí você colocaria CO3, 2. Divide isso aqui tudo por 2, né? Porque os valores são iguais. Quando os índices são iguais, você divide pelo valor do índice, né? Nesse caso é 2. Então você dividiria tudo isso aqui por 2 e a fórmula é CaCO3, certo? Isso é o carbonato de cálcio. Com relação ao bicarbonato de sódio, o bicarbonato de sódio é esse ânion aqui, é a partícula também negativa no sal e é esse cara aqui, o HCO3 1-, tá? Que também pode ser chamado de monohidrogênio carbonato. Por que monohidrogênio? Porque nesse carbonato a gente tem um hidrogênio, tá? Mas é comumente chamado de bicarbonato, certo? Esse bicarbonato também vem da dissociação iônica do ácido carbônico, esse aqui, e é exatamente por isso que tem esse nome, termina em ato, certo? Então beleza, essa é a fórmula do bicarbonato. O sódio Na
é um elemento do primeiro grupo da tabela periódica, um metal alcalino, e portanto tende a formar cátions monovalentes, ou seja, cátions com uma carga positiva, portanto vai ser um mais aqui. Mesma coisa, módulo da carga do ânion passa como índice no cátion, módulo da carga do cátion passa como índice no ânion, e a fórmula vai ser neutra, né? Então aqui na fórmula vai vir primeiro o cátion, depois o ânion. Então vai ficar, isso aqui vai ficar 1 vezes Na, né? Que é ele mesmo, e 1 vezes HCO3, que vai dar ele mesmo também. Então vai ser NaHCO3, beleza? Então nós encontramos aqui as fórmulas. Voltando até a questão, a resposta está na letra P.